Aula 19.2. Conteúdo: permutação com repetição. Habilidades: saber analisar e calcular anagramas de letras ou números. Descritor 56. Resolver problemas envolvendo noções de análise combinatória. Olá, boa noite a todos, professores, colegas presenciais, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do Saber Mais, dando sequência, ao mês de novembro aí, com as nossas aulas de língua portuguesa e matemática, a dobradinha aí, língua portuguesa e matemática. Nós tivemos aí a primeira etapa da aula com a professora Joyce, falando aí sobre a língua portuguesa, e agora nós daremos sequência ao nosso conteúdo de hoje de matemática, que é permutação com repetição, ok? Nós iremos estudar a permutação com repetição, tá? Mas afinal de contas, o que é permutar, Permutar nada mais é do que mudar de posição. Mas aí existe a permutação quando os elementos não se repetem, naquele conjunto, e existe a permutação quando os elementos se repetem, tá? Nós iremos estudar justamente essa segunda, tá? Que são as permutações quando, no caso das palavras, quando uma letra se repete na mesma palavra. Nós vamos estudar como é que a gente calcula essa permutação para saber aí o seu resultado, tá certo? Vamos lá então para a definição de permutação com repetição, para a gente dar prosseguimento aí. Olha só, vimos em aulas anteriores que a permutação de n elementos distintos é dada por. Aí nós temos permutação de n igual a n fatorial. Assim, para calcularmos o anagrama da palavra hospital, basta determinar o fatorial de 8, que chegaremos na resposta 40.320. Então, observa que nessa palavra aí, hospital, nós não temos nenhuma letra se repetindo, ó. Todas as letras são diferentes. Então, para esse caso específico aí, para a gente calcular essa permutação, basta você determinar o fatorial de 8. Professor, por que fatorial de 8? Porque na palavra hospital nós temos 8 letras, tá? E como nós fazemos para calcular o fatorial de 8, professor? Bom, o fatorial, e aí eu vou pedir para o diretor colocar o quadro digital aqui para a gente rapidamente, só para eu explicar para você como calcula o fatorial. Só relembrar, na verdade, Nós já estudamos lá no segundo ano, esse conceito aí de permutação. Mas vamos relembrar aqui, o conceito de fatorial, perdão. Mas vamos relembrar aqui como a gente calcula o fatorial. Nós estamos falando aí do fatorial de 8, Opa, vamos melhorar aqui. Fatorial de 8, O fatorial de 8 é muito simples de calcular. Basta você fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? E aí nós chegaremos lá naquele resultado, 40.320, tá? 40.320. Ou seja, são multiplicações sucessivas. Você multiplica, um elemento pelo seu antecessor. Então, eu multipliquei ali 8 vezes 7, depois vezes 6, vezes 5, até chegar no final, que é 1. Evidentemente, a gente não pode multiplicar por 0, porque senão anula a multiplicação. Então, a multiplicação para ali em 1. Tá? E assim para os demais casos. Tá? Então, vocês já perceberam aí que quando nós temos números altos, por exemplo, fatorial de 30, por exemplo, se a gente for multiplicar 30 vezes 29 vezes 28 e tal, nós teremos aí muito trabalho, para realizar essa multiplicação. Mas normalmente, em questões de provas, de concursos públicos principalmente, o avaliador dificilmente vai fazer isso com o candidato, tá? Ele não vai colocar lá
um fatorial muito alto, né, para evitar que o candidato ele não perca muito tempo fazendo aquela conta, né, e acabar tendo aí prejuízo na prova, tá? Então, normalmente, nós utilizaremos a simplificação do fatorial, que é o que nós vamos ver no exemplo de daqui a pouco, tá? Mas vamos lá dar sequência, então. Vamos falar um pouquinho de anagrama, né? Falei para vocês aí sobre os anagramas da palavra hospital. Mas, afinal de contas, o que é um anagrama? Olha só esse exemplo. Nós temos ali algumas palavras. E observa que essas palavras, né, nós aí já estamos fazendo um link com a língua portuguesa, né? Percebam que matemática e língua portuguesa, de vez em quando, se cruzam aí. Então, você tem várias palavras com as mesmas letras. Então, olha ali, alma, por exemplo. Alma tem as mesmas letras da palavra mala, por exemplo, que tem as mesmas letras da palavra lama. Olha o outro exemplo ali do lado. Roma, né? Tem as mesmas letras da palavra amor, mora, ramo, armo, tá? Então, isso é anagrama, tá? É quando você troca de posição as letras e você tem a formação de uma nova palavra, tá? Essa palavra pode ou não ter significado, tá? O interessante é isso. À medida que você permuta ali a posição dessas letras, tá? A nova palavra que formar, ela pode ter um significado, que foi o que nós vimos aí, mas ela também pode não ter um significado na língua portuguesa, tá? Só fazendo essa observação. Vamos lá para a próxima definição aí, que diz o seguinte: mas e quando as palavras se repetem numa mesma palavra? Na verdade mais e quando as letras, né, se repetem numa mesma palavra. Como determina-se o seu anagrama? Para responder a essa pergunta, vamos analisar a quantidade de anagramas da palavra pessoas. Então, olha só, na palavra pessoas eu tenho algumas letras aí, ou uma letra que se repete, né? Que no caso aí é a letra S, né? Como essa palavra, caso essa palavra não tivesse letras repetidas, teríamos 2.520 anagramas. Mas, como a letra S repete-se 3 vezes, temos apenas 840 anagramas, tá certo? Então, olha só, como nós tivemos ali o S se repetindo, tá? Então, a gente não vai contar com aquele S mais de uma vez na hora de fazer o cálculo, tá? E é isso que nós vamos ver agora nessa próxima cartela aí, que fala sobre a equação da permutação com repetição. Eu gostaria até que você anotasse essa equação aí, tá? A gente vai utilizá-la daqui a pouco. Olha o que diz aí. A quantidade de permutações de n elementos com repetições, dos quais N1, N2, né, NK, são quantidades dos diferentes elementos, tá? Que é dada por. Aí nós temos a equação. Então, essa daí é a definição matemática geral, tá? Que nós temos aí para o cálculo de permutação com repetição, tá? Olha só, pessoal, na matemática, tá? Nós não vamos ficar decorando as fórmulas, as equações, tá certo? A gente não precisa estar decorando nada, tá memorizando essas equações. Porém, em alguns assuntos, né, essas equações elas são importantíssimas também. Então, você tem que estudar também as equações, as fórmulas, tá? Não é pecado você estudar a fórmula, estudar a equação, tá? Ninguém vai conseguir resolver alguns exercícios de matemática somente utilizando definições. Nós precisamos das equações também para a gente encurtar o caminho, tá? Nós temos que entender a definição matemática, mas nós também temos que fazer uso dos recursos que nós temos, né? Por exemplo, a equação, as fórmulas, são recursos que nós utilizamos para fazer os cálculos, beleza? Então, vamos voltar lá para a equação, para a gente ver aí como é que a gente vai
utilizar essa equação. Então, observa bem, eu tenho aí P, né, de permutação. Coloca no quadro digital, diretor, para mim, por favor, para eu rabiscar um pouquinho. Esse P que você está vendo aí é o P de permutação, tá? E aí nós temos esse N, que vai ser o número de elementos que eu tenho no conjunto, tá certo? Então, no caso da palavra pessoas, né? Olha só, pessoas. Esse Nzinho, ele vai simbolizar justamente a quantidade de elementos que eu tenho nessa palavra, nesse conjunto. Nós temos aqui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, o N aqui vai ser igual a 7. Esse N1, N2, tá? E quantos N's eu tiver, serão as letras que se repetem nessa palavra. Por exemplo, qual é a letra que se repete aqui na palavra pessoas? É o S, né? E ele se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, se eu tivesse que substituir, né, nessa equação aqui, os elementos da palavra pessoas, como ficaria? Vamos lá, então? Ó, P7, né? Porque são 7 letras que eu tenho na palavra, elevado a 3, ok? Por que 3, professor? Porque o S se repetiu 3 vezes. Igual a 7 fatorial, tá? Lembra que esse N, né, significa aí a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto, no grupo, né? Então, 7 fatorial sobre 3 fatorial. Esse N1 aqui, ó, N1 fatorial. Professor, mas na equação eu tenho N2, eu tenho NN. Isso daí você vai utilizar quando você tiver mais de uma letra se repetindo na palavra. Como no caso da palavra pessoas, eu tenho apenas o S se repetindo 3 vezes, então eu vou utilizar apenas o N1. Ok? Tranquilo até aí? Então basta a gente ter aí o entendimento, né, do que significa cada letrinha daquela ali na nossa equação, tá? A partir do momento que você identificar cada elemento ali naquela equação, é só você fazer a substituição e encontrar aí o que se pede na equação. Tá ok? Vamos lá ver o primeiro exemplo. Olha o que diz aí. Nos parques de diversão, existe uma variedade muito grande de brinquedos, entre eles o carrossel. Usando os conceitos de permutação, determine a quantidade de anagramas que podem ser formados com a palavra carrosséis. Muito bem, vamos lá para o quadro digital então, para a gente ver como é que vai ficar essa questão aí. Carrosséis, olha só. Carrosséis. Muito bem, você já viu aí que algumas letras se repetem nessa palavra, né? Quais são essas letras? Vamos lá então? Olha só. O C, ele não se repetiu nenhuma vez, né? O A também não. O S se repetiu o R, né, perdão, se repetiu 2 vezes. O O nenhuma. O S 2 vezes, tá? O E também não e S também não. Muito bem. Qual é então a equação que eu vou utilizar, né, para calcular essa permutação aí? Já que eu tenho elementos que se repetem, né, então eu não posso simplesmente utilizar essa equação aqui, ó, permutação de N igual a N fatorial, tá? Eu não vou utilizar essa equação, ok? Porque essa equação aqui eu só utilizo quando nenhuma letra se repete na palavra, o que não é o caso aí. Então, para esse caso, nós iremos trabalhar aí, ó, essa equação. Vamos lá, permutação de N elementos elevado a N1 e N2, né?
Por que N1 e N2, professor? Porque eu tenho duas letras, né, que se repetem aí na palavra, no caso, o R e o S. Igual a N fatorial sobre N1 vezes N2, N1 fatorial, né, vezes N2 fatorial. É essa equação que nós vamos utilizar para encontrar essa permutação aí. Fechado? Vamos lá ver como é que vai ficar então? Olha só, permutação de N. Quantos elementos eu tenho na palavra carrossel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, permutação de 10 elevado. O R se repetiu duas vezes, tá? Então, 2. O S se repetiu 3 vezes, então vamos lá. Bom, então o S 3 vezes e o R se repetiu 2 vezes. Bom, aqui na nossa equação nós vamos ter permutação de 10 elevado a 2, 3, tá? O 2 é referente aos dois R's, né? E o 3 referente aos 3 S's. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? 10 fatorial, né? Já que nós temos 10 letras na palavra carrossel, né? Sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Agora nós vamos decompor esse 10 fatorial, né, para a gente poder simplificar com 3. Então como é que vai ficar? Permutação de 10 elevado a 2, 3 igual, vamos lá, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí a gente para aqui, tá? Porque aí, ó, a gente vai poder simplificar esse 3 fatorial do numerador, né, com 3 fatorial do denominador. E aí é só a gente realizar essa multiplicação, né? Ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 apenas, né? Nós chegaremos aí a 604.800 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, né? 2 vezes 1, 2. Então aí, 604.800 dividido para 2, 302.400. E 302.400 novas palavras, né? Ou seja, com essas letras aí da palavra carrosséis, nós conseguimos formar 302.400 novas palavras, tá? Ou 302.400 anagramas. Bom, vamos fazer um outro exemplo. Em seguida eu vou colocar um exercício para vocês fazerem aí, tá? Esse segundo exemplo é mais tranquilo, né? Nós só temos uma única letra aí se repetindo, que no caso você já observou aí que é a letra O, né? Vamos lá, monitor. Monitor. Então nós já vimos aqui que apenas o O se repete. Então, a nossa equação aí, né, para o cálculo dessa permutação vai ser permutação de n elemento elevado a n1 igual a n fatorial sobre n1 fatorial. Tá? Perceba, diferente da equação que nós trabalhamos ainda há pouco, né, por conta de nós só termos uma única letra se repetindo aí na palavra, ok? Como é que vai ficar isso aí? Quantas letras eu tenho na palavra monitor? Vamos lá, 2, 4, 6, 7. Então, permutação de 7 elementos, né? Se repetiu duas vezes, então vai ficar elevado a 2. 7 fatorial, né? Já que esse n
simboliza aí a quantidade de elementos que nós temos no conjunto, então 7 fatorial sobre 2 fatorial, que é o nosso N1. Tá? Mesma ideia que nós utilizamos na questão anterior. Vamos aqui decompor o 7 fatorial, né, até chegar ali em 2 fatorial para a gente poder fazer essa simplificação. Né? Então nós podemos agora simplificar 2 fatorial do numerador com 2 fatorial do denominador. E o que restou aí foi 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Né? Então o resultado aí dessa multiplicação, vou colocar aqui embaixo para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Tá? 2.520 anagramas, tá? Anagramas. Deixa abreviado aí. Ou seja, mesma ideia da questão anterior. Com a quantidade de letras que nós temos na palavra monitor, né, nós podemos formar aí mais de 2.000 novas palavras utilizando as mesmas letras. Fechado? Tranquilo? Vamos lá para a nossa atividade interativa. Vamos lá. Aí, hein? Quero ver todo mundo fazendo essa atividade aí. Tá bem tranquila, bem sugestiva, né? Determine o número de anagramas da palavra matemática. Então vamos lá, 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Muito bem. Vamos lá agora resolver a nossa DLI, né? Anagramas da palavra matemática. Matemática. Muito bem. Como é que vai ficar a nossa equação aí? Vamos primeiro descobrir quais são as letras que se repetem, né? Vamos lá contar direitinho aqui agora. O M se repete 2 vezes, né? O M se repetiu aí 2 vezes, vamos colocar aqui, M 2 vezes. Quem mais? O T se repetiu aí 2 vezes também. E o A 3 vezes, né? 3 vezes. Muito bem. Tem mais alguma aí? O E não, o I não e o C não. Beleza. Então agora nós vamos montar a nossa equação. Olha só como é que vai ficar. Permutação de N elevado a N1, N2, N3, ó. Porque nós temos aí 3 letras se repetindo. N fatorial sobre N1 fatorial, né? Vezes N2 fatorial vezes N3 fatorial. Então, substituindo agora os valores, nós temos 10 letras na palavra matemática, né? 2, 4, 6, 8, 10. Então, permutação de 10 elevado 2, 2 e 3 agora, né? 10 fatorial. E aqui no denominador, 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Beleza. Agora vamos decompor esse 10 fatorial aí. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos decompor até o 3 fatorial, né? Para a gente poder simplificar com esse outro 3 fatorial aqui do denominador. Então nós temos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. A gente para aqui. 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aí é só simplificar, né? Estou fazendo aqui no passo a passo, mas certamente você que já tem alguma habilidade, né, no desenvolvimento aí desse tipo de exercício, né, você já tem condições aí de dar alguns saltos, né? Já dá algum resultado aí direto, ok?
Bom, o resultado dessa multiplicação aí, né, vai dar o mesmo lá de carrosséis, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, né? Vai dar o mesmo lá do exercício, 604 e 800. Só que repara que no denominador eu tenho agora, sobrou, né, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu quero que você preste atenção nessa propriedadezinha, tá? Você não pode, olha só, você não pode simplesmente fazer isso aqui, ó, 2 fatorial vezes 2 fatorial igual a 4 fatorial. Não pode fazer isso, tá? Está errado. Você tem que desenvolver fatorial por fatorial. Ou seja, quanto é 2 fatorial? É o próprio 2, né? Vezes 2 fatorial também, que é o próprio 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Então perceba que dá um resultado diferente, tá? Aqui eu tenho como resultado 4 fatorial e aqui eu tenho 4. Ok? 4 fatorial, evidentemente, é diferente de 4, né? Bom, então aqui vai sobrar 604.800 dividido por 4, né? E aí nós temos como resultado 151.200. Então a permutação de 10, né, vai dar igual a 151.200 anagramas, tá? De repente algumas comunidades tenham escorregado aí na casca da banana, né, nessa propriedadezinha aqui, tá? Que nos exercícios anteriores não ocorreu nenhuma dessas propriedades, né? Então não esqueça, tá? 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Você tem que desenvolver cada um. É a mesma coisa, por exemplo, deixa eu só para finalizar aqui, e aí eu vou convidar a professora Joyce, né, para a gente encerrar a aula de hoje. Eu tenho, por exemplo, ó, 3 fatorial vezes 3 fatorial. 3 vezes 3, 9 fatorial, né? O aluno pode pensar dessa forma, tá? Mas isso aqui não pode, tá? Você tem que desenvolver o 3 fatorial, né, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, né? Vezes 6 também. E aí se você multiplica, que dá 36. Ok? Só fazendo aí essa pequena observação. Beleza? Então vou chamar a professora Joyce para a gente fazer o encerramento da nossa aula. Vamos lá. Percebam que língua portuguesa e matemática, elas sempre caminharão juntas, tá? Não é porque a gente estuda matemática que a gente não vai fazer uso da língua portuguesa. Por exemplo, na aula de hoje nós falamos sobre os anagramas, né? Então, os anagramas, para você calcular os anagramas, você precisa ter a base de fatorial. Então, você precisa saber calcular um fatorial, né? E aí, os anagramas, o que são anagramas, né? São aquelas palavras, são novas palavras que você consegue formar a partir das letras de uma palavra, digamos assim, matriz. Então você viu no exemplo, né, que nós tivemos aí, a palavra amor, por exemplo. Então se você pegar as letras da palavra amor, você consegue formar várias outras palavras com as mesmas letras da palavra amor, né? E interessante destacar também que os anagramas, eles têm ou não um significado dentro da língua portuguesa. Então, pode acontecer de quando você pegar essas letras da palavra amor e permutar, né, ali dentro do grupo, pode acontecer de você formar uma palavra que não tem nada a ver com o dicionário, com a língua portuguesa, tá? Mas isso vale como um anagrama? Vale, é uma possibilidade, tá certo? Então, a aula de hoje nós tratamos sobre essas permutações. E aí, nós temos dois tipos de permutação, tá? Nós temos a permutação onde as letras não se repetem ali na palavra, que foi o caso, por exemplo, da palavra hospital, né? Nós não temos nenhuma letra se repetindo nessa palavra hospital. Então, nesse caso, basta você calcular o fatorial da quantidade de letras que você tiver
na palavra. Aí você chega o resultado, beleza, tranquilo. Agora, quando você tiver mais de uma letra se repetindo na palavra, aí você tem que utilizar essa equação aí que nós vimos, né, para o cálculo da permutação com repetição. Na palavra carrosséis, né, nós tivemos ali algumas letras que se repetiram, né, então nós tivemos que utilizar a equação para o cálculo de permutação com repetição. Essas equações, né, só para a gente finalizar aí, elas são importantes você saber manipulá-las, porque imagina só se a gente tivesse que montar todas as permutações, né, fazendo ali de cabeça na mão, né, ficaria um negócio muito trabalhoso. Então a equação ela ajuda a gente a encurtar esse caminho e chegar no resultado mais facilmente. Tá certo, pessoal? Então, da minha parte é só. Muito obrigado a todos, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima. E nós nos vemos em uma outra situação em que falarmos de linguagem, língua portuguesa e matemática. Até lá!